Muito antes dos deuses do Olimpo, antes das histórias dos heróis e antes mesmo do mundo como conhecemos existir, havia apenas o vazio. Na tradição da mitologia grega, esse vazio primordial era chamado de caos. Não era exatamente desordem, mas sim um espaço infinito, silencioso e sem forma. A partir desse vazio surgiram as primeiras entidades: Gaia, a terra; Tártaro, o abismo profundo; Eros, a força da criação; e também Nix, a noite. Gaia, por si só, gerou Urano, que se tornou o céu e também seu companheiro. Juntos, eles deram origem aos titãs, seres antigos, poderosos e fundamentais para a formação do universo. Entre esses titãs estava Cronos, que se tornaria uma figura central na história. Urano, apesar de poderoso, era um governante cruel. Ele temia seus próprios filhos e os mantinha presos dentro da terra, causando sofrimento a Gaia. Cansada disso, Gaia planejou sua queda. Ela criou uma foice e pediu que seus filhos se rebelassem. Apenas Cronos teve coragem. Em um momento decisivo, Cronos atacou o próprio pai e tomou o poder. Assim, o ciclo começou, um filho derrubando o pai para assumir o controle. Cronos tornou-se o novo governante do universo, mas logo receberia a mesma profecia que condenou Urano. Cronos foi alertado. Um de seus filhos faria com ele o mesmo que ele fez com seu pai. Dominado pelo medo, ele decidiu impedir isso de qualquer maneira. Casado com Reia, ele passou a devorar todos os filhos assim que nasciam. Um a um, desapareceram dentro dele: Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Reia assistia a tudo sem poder impedir, até que chegou o momento do nascimento de Zeus. Determinada a salvar pelo menos um de seus filhos, Reia fugiu para a ilha de Creta. Lá, em uma caverna escondida, ela deu à luz a Zeus. Para enganar Cronos, entregou a ele uma pedra enrolada em panos. Sem desconfiar, ele a engoliu. Zeus cresceu em segredo. Segundo algumas versões do mito, ele foi cuidado por ninfas e protegido por guerreiros chamados Curetes, que batiam suas armas para abafar o som do choro do bebê. Ele foi alimentado pelo leite de Amalteia, uma cabra divina, cujo chifre se tornaria o símbolo da abundância. Quando Zeus cresceu, ele já sabia do seu destino. Com inteligência e paciência, ele se infiltrou no palácio de Cronos, e em algumas versões, ele se disfarça e consegue fazer Cronos beber uma poção. Essa poção o obriga a vomitar tudo o que havia engolido. Seus irmãos retornam, não mais como bebês, mas como deuses adultos. Unidos, eles iniciam uma guerra que mudaria o destino do universo. A Titanomaquia foi um conflito colossal. De um lado, os titãs liderados por Cronos, do outro, Zeus e seus irmãos, representando uma nova geração. A guerra durou 10 anos. Durante esse tempo, Zeus libertou seres poderosos aprisionados por Cronos, como os Ciclopes, gigantes de um olho só, e os Hecatônquiros, criaturas com 100 braços. Em troca, os Ciclopes forjaram armas divinas: o raio de Zeus, o tridente de Poseidon, o elmo da invisibilidade de Hades. Essas armas foram decisivas. Com o poder do relâmpago, Zeus liderou a vitória. Os titãs derrotados foram enviados ao Tártaro, selando o fim de uma era. Após a vitória, Zeus e seus irmãos dividiram o universo. Zeus tornou-se o Senhor dos Céus e o Rei Supremo. Poseidon ficou com os mares. Hades governou o mundo dos mortos. A Terra e o Olimpo tornaram-se espaços compartilhados, mas Zeus era a autoridade máxima. Do topo do Monte Olimpo, Zeus governava não apenas os deuses, mas também o destino dos mortais. Ele era o guardião da ordem, da justiça e das leis naturais. Era ele quem controlava tempestades, decidia punições e muitas vezes interferia diretamente na vida humana. Mas Zeus não governava sozinho. Ao seu redor estavam outros deuses importantes, formando o panteão olímpico. Zeus era casado com Hera, mas sua história é marcada por inúmeros relacionamentos. Ele se envolveu com deusas, ninfas e mortais, frequentemente usando disfarces. Essas relações deram origem a muitos dos personagens mais importantes da mitologia. Atena, que nasceu da sua própria cabeça após ele engolir sua mãe; Apolo e Ártemis, filhos da deusa Leto; Hermes, o mensageiro veloz; Dionísio, associado ao vinho e à celebração; e também heróis como Hércules e Perseu.
Essas histórias são frequentemente marcadas por conflitos, especialmente com Hera, que perseguia os filhos e amantes de Zeus. Zeus não era apenas um personagem, ele representava ideias profundas. Ele era o símbolo da autoridade suprema, da lei e da ordem, mas também representava o poder absoluto e seus excessos. Ele era justo em alguns momentos, mas impossível em outros. Protetor, mas também destrutivo. Mesmo após vencer Cronos, Zeus ainda enfrentou ameaças. Uma das mais perigosas foi Tifão, uma criatura gigantesca e aterradora que quase destruiu os deuses. Após uma batalha intensa, Zeus conseguiu derrotá-lo, consolidando seu domínio. Também houve momentos em que outros deuses tentaram se rebelar contra ele, incluindo Hera, mas Zeus sempre conseguiu manter o controle. Zeus era frequentemente representado como um homem forte, imponente, com barba e olhar severo. Seus símbolos eram o raio, a águia e o carvalho. Esses símbolos reforçavam sua conexão com o céu, o poder e a estabilidade. Zeus possivelmente teve mais de uma centena de filhos. Ele era visto como o protetor dos juramentos. Quebrar uma promessa sob sua observação era algo extremamente grave. Seu culto era um dos mais importantes da Grécia Antiga, especialmente em Olímpia. E, curiosamente, apesar de todo seu poder, Zeus não era completamente livre. Ele também estava sujeito ao destino. A história de Zeus é uma história de ciclos, de pais sendo derrubados por filhos, de poder sendo conquistado e desafiado. Ele começou como um bebê escondido, ameaçado antes mesmo de nascer. Cresceu, enfrentou seu destino e se tornou o governante supremo. Mas mesmo no topo, nunca deixou de ser imperfeito. E talvez seja isso que torna sua história tão duradoura. Porque no fim, Zeus não é apenas um deus do céu. Ele é um reflexo das ambições, medos e contradições da própria humanidade. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado da história completa de Zeus. E caso você queira dar alguma sugestão ou algum tema de vídeo para eu trazer aqui para o canal, é só deixar aqui nos comentários. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau e bons sonhos!